água do ventre gerando a gente doce, água do rio da vida corrente, serena cor que derramou. Doce é a água do seio que me alimentou. Doce, água que lava, que leva a mágoa. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Deixa eu ver aqui, estão me ouvindo, estão me vendo bem? Tá tudo ok? Sim, nossa querida Fabiana Cosa, Doce Oxum, para abrir aqui a nossa conversa com duas Ialorixás de Oxum. Vamos conversar hoje com a Ialorixá Raquel de Oxum e com a Ialorixá Janaína de Oxum. Já estamos aqui com Eké de Marise de Omolu, Iaô Thalissa, Milene, Estênio, Ialorixá Maristela, professor Tiago, Benedito, Baba Lorixá Marcelo Montes de Oiá, que esteve conosco, fez uma participação maravilhosa. Já estamos aqui, não é, com Mãe Janaína, Coletivo Muracilê, eu estarei com eles no domingo, falando sobre intolerância religiosa. Alabê Márcio, Simone, Marcos, Marcelo, Gonzalo, Milene, a Ialorixá Daniele de Oiá está aqui conosco também. Vamos chamar Júlio, querido, vão compartilhando. Já mandei o convite aqui, a trilha sonora. Estamos ouvindo um pouquinho de Doce Oxum, de Fabiana Cosa, porque hoje vamos conversar com as águas, duas Ialorixás de Oxum, e as suas trajetórias, não é? E a sua atuação como Ialorixá. Compartilhem, chamem os irmãos, as irmãs. É muito importante, não é, que a gente se conheça, que nós compartilhemos as nossas histórias, as nossas vivências, não é? É importante também, é uma forma de luta contra a intolerância religiosa, também uma forma de nos conhecermos. Hoje vamos conversar com a Ialorixá, que já está aqui conosco, minha filha, Ialorixá Raquel de Oxum, num primeiro bloco, e depois vamos conversar com a Ialorixá Janaína de Oxum. Então, minha filha, seja muito bem-vinda, se apresente rapidamente, dê seu salve, e aí começaremos a nossa conversa. Benção, pai. Tá me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo. Xangô abençoe. Sua bênção, a bênção de todos os meus mais velhos, os meus mais novos presentes. Obrigada por toda essa recepção. Eu sou Ialorixá Raquel de Oxum, eu faço parte da CRIAS. Minha formação é psicologia e muito pouco, na verdade, eu acho que eu atuei, né, na área da psicologia e depois eu acabei vindo para uma outra área de sistemas de gestão, de qualidade e tal e tudo mais. E aí, quando eu me vejo num caminho
de orixá, né? E isso para mim fez, depois de muitos anos, muito sentido, né? E de resgate ancestral, enfim. E queria contar um pouquinho, né, da minha história. E isso porque você tem uma ancestralidade, não é? Que começa lá na tradição Batuque, no Rio Grande do Sul. Você é de família, né? De família de Batuque, não é? E depois, não é? Vem para São Paulo e retorna, né? Retoma sua ancestralidade no Candomblé. Então, nos dê um pouquinho da sua história até você chegar à Casa de Xangô. Foi assim, eu sou filha de Alorixá, minha mãe era Yalorixá de Batuque, né, no Rio Grande do Sul, e tínhamos, né, uma vivência, na verdade eu nasci dentro de um terreiro, e das filhas da minha mãe, eu sou a única filha que teve no hospital e tal, naquela época se trabalhava muito com parteiras, né, e aí eu tive alguns problemas logo no início da minha vida, uns 2 anos mais ou menos. Mamãe já tinha, não tinha casa aberta, mas era filha de um terreiro de Oiá. E logo depois, que era Dona Berenice na época, Dona Berenice era benzedeira, rezadeira e cuidava de um vilarejo inteiro praticamente, né? Que naquela época não tinha. Era um contexto que era bairros pequenos e tal, né? Então eles chamavam lá de vilarejo. E aí eu tive um problema de saúde aos 2 anos de idade, onde não tinha diagnóstico, os médicos não sabiam o que eu tinha. E nesse momento, minha mãe sai do hospital comigo nos braços e não sabe o que acontece. E meu pai fala: não, vamos levar essa menina para casa, né? E vamos ver o que acontece. Imagina, minha mãe, né? Uma mulher de Oiá, forte e destemida, me leva para casa de santo, me leva para dentro do terreiro, né? E aí, nesse momento, 3 dias depois, eu estava correndo, rindo, feliz, e eu era outra criança. E aí, nesse momento, Dona Berenice vira para minha mãe e fala, né? Essa menina precisa se iniciar. Mas naquela época, as coisas eram muito veladas. Não, então, assim, quem entrava dentro, né? E nem era terreiro que chamava, né? Eles falavam que, e assim, era muito para ver, né, o quanto isso era velado, que as pessoas, elas, para entrarem no terreno, elas olhavam para o lado, olhavam para o outro lado, olhavam para trás, e se ninguém estava vendo, elas entravam, para que ninguém visse, né? Então, assim, e aí minha mãe vinha, né, de uma família de que quando casou-se com meu pai, ela já tinha 2 filhas do primeiro casamento. E aí meu pai não aceitava o sacerdócio, nem a religião, e nem o envolvimento da minha mãe, né? E aí minha mãe volta para casa, eu Então estava você não, bem não nessa foi, época. então você não foi iniciada no Batuque. Nunca. E aí, quando meu pai não queria saber disso, né? Nunca. Porque ele dizia que era um lado que ele não conhecia da minha mãe quando a conheceu. Então, para ele sempre a boicotou numa vida inteira. E aí, quando a gente nós morávamos nessa época junto no mesmo terreno, né, dos meus avós. E aí meu avô vendeu todas as terras na época e deu uma parte para minha mãe. E eu nunca vou esquecer uma história que ele deu uma parte do dinheiro para minha mãe e um galo, que era o galo que tinha no terreiro, né? No terreiro era no quintal, né? E falou: minha filha, esse é o dinheiro
para você iniciar seu sacerdócio. E a minha mãe foi embora de lá, e o nome do galo era Exu. E essa história, hoje ainda, conversando com minha irmã, a gente ainda estava relembrando algumas coisas, e ela me falou, você lembra disso? Eu falei, lembro. Eu tinha 5 anos de idade. E aí, quando eu completei entre 4 e 5 anos, eu tive outro problema muito grave de saúde. Também não tinha nenhum tipo de diagnóstico, não se sabia o que era. Ah, é um ataque de vermes, não sei. Ah, é uma crise, uma insuficiência respiratória, não sabe-se. E aí, novamente, né, minha mãe me leva para dentro do terreiro e faz uma troca de vida. Lá no Batuque é muito comum fazer isso, né? Faz-se uma troca de vida e eles, nesse momento, meu pai disse, olha, eu não acredito, então eu vou fazer uma promessa para um santo devoto, né, de um santo católico, e até ela completar 7 anos eu vou fazer uma peregrinação para esse santo. E aí, meu pai fez isso, até eu completar 7 anos. E essa senhora, dona Berenice, falou, olha, dona Jurema, você vai ter que escolher. Ou você vai assumir o seu sacerdócio, ou, e a gente tem em Porto Alegre a festa do Nossa Senhora dos Navegantes, que também é uma festa popular, e aí toda a cidade, todo município, né, que tem rio é feito e tal. E a minha mãe foi comigo, durante até os 7 anos de idade, fazer a peregrinação da Festa dos Navegantes. É uma festa enorme, com mais de 200 mil pessoas e tal. E dali por diante eu nunca mais tive nenhum tipo de problema de saúde. E aí quando nós mudamos dessa casa, né, que o meu avô vendeu, a gente foi para uma outra casa, onde era um terreno maravilhoso, um pátio ótimo e tudo mais, e minha mãe resolve assumir esse sacerdócio, né? E aí, quando ela assume, eu nunca vou esquecer o galo de Exu. Né? Então, tudo começa quando a gente cuidava desse galo, era um filho de casa, né? E a gente, ela inicia a vida dela fazendo as obrigações que ela deveria fazer. Nesse momento, ela se inicia para o batuque, com outros rituais que ela não tinha. E aí, logo em seguida, ela abre a sua casa, mas a minha mãe também, assim, ela procrastinou muitas coisas na vida dela em função do meu pai. Ele foi muito cruel com ela, com minhas irmãs na época. Minhas irmãs casaram para se livrar do meu pai, porque ele empunhava medo, ele não empunhava respeito. Então era muito difícil a convivência com ele, né? E quanto aí, tempo ela... o terreiro... A sua mãe retornou depois à massa primordial. Você não foi iniciada. Quanto tempo o terreiro durou? Durou pelo menos 15 anos, pai, porque isso era já na década de 80. E aí, nesse momento, meu pai foi tão cruel com ela que ao invés dele ajudá-la, né, e impulsioná-la para uma vida, né, nesse sacerdócio, ele resolve vender tudo e eles foram morar num apartamento. Já para ela não poder cultuar os orixás. Já para ela não poder cultuar o orixá. E aí minha mãe, uma guerreira, ela fez o quê? Montou um outro espaço para poder assumir esse sacerdócio, né? E ele sempre boicotou, né, essa vida sacerdotal de minha mãe, ela sempre muito forte, né? Mas ela era sozinha. E aí, assim, ela, né, por mais que minha irmã era a combona dela e uma possível equédio, mas aí, depois que mamãe voltou para a massa primordial, minha irmã esqueceu completamente, né, da vida religiosa dela, né? Hoje ela tem vários segmentos e não segue nenhum.
mas acredita piamente, cegamente em orixá. E isso é uma coisa fantástica, porque ela tem uma mediunidade muito, muito sensível. E Mas aí, vamos logo para, depois... filha, vamos para a sua história, para a sua história. E você? É, e aí, depois que mamãe retornou à massa primordial, né? Eu achei sempre que eu deveria assumir esse lugar dela, né? Mas enquanto ela era viva, eu nem passava na frente do terreiro. E aí eu fui, né, ser espírita. E aí eu fui ser espírita e fiquei espírita por 15 anos. E um determinado momento, eu passava na mesma calçada que era, né, o centro espírita, tinha uma casa de candomblé. E aí, todas as vezes em que eu passava na frente dessa casa, a vontade que eu tinha era a mesma calçada, né? E eu passava lá todos os dias. E aí, a vontade que eu tinha era de entrar. Mas, enfim, não conhecia e tinha vergonha, né? Enfim, nunca segui minha mãe, nada disso. E aí, quando um dia, eu lembro que era horário de verão e tal, e eu fui mais cedo para casa espírita. Eu perdi o horário, então eu saí de casa já era, em vez de chegar às 7, eu cheguei às 6. E eu sentei na calçada para esperar, né? E aí, quando eu sentei na calçada, veio uma pessoa que era dona dessa casa e ela vai saudar Exu logo cedo. E aí eu falo, não, pode deixar que eu saio daqui. Ela falou, não quero que você saia, eu quero que você entre. E era muito, muito interessante, pai, porque nessa época, todas as vezes em que eu ia para casa espírita, eu ficava olhando para dentro do pátio da pessoa, para, né, para ver se eu enxergava alguma coisa, para ver se eu via algo, né? E nunca vi, a gente era adolescente, né? E aí ela me fala, eu falei, mas a senhora nem me conhece. E ela falou, eu te conheço. Você passa na minha calçada há 15 anos, eu te conheço mais do que você imagina. E aí, quando ela me mostra o terreiro, como tudo funciona, e aí naquele momento eu percebi que algo tinha mudado em mim, de que eu não tinha mais aquele medo, aquele receio, aquela demonização que o meu pai projetava na gente para que a gente não fosse para o terreiro, né? Acompanhar minha mãe para seguir o que ela estava fazendo, para entender melhor o que ela estava fazendo. E aí, nesse momento, eu tinha um amigo, e o conheci naquela época, ele era muito amigo de mamãe, e ele joga para mim e fala, olha, ou você segue o que a sua mãe quer, né, o que a sua mãe sempre desejou para vocês, ou é o fim da linha, ou você continua. E assim, era muito peculiar, pai. Todos os anos, no início de ano, eu conseguia alcançar o melhor estágio, eu alcançava os melhores empregos, eu tinha o melhor namorado, que eu achava que era o melhor namorado. E perdia tudo no final de ano. Então, assim, eu sempre saía, né, de um muito baixo para muito alto, e isso repetia-se. E aí, quando eu falo para Alexandre, eu falo, olha, então você me oriente. E aí ele me orientou, né, nessa época, e eu vim para São Paulo para trabalhar, né, oficialmente, vim uma promoção no trabalho, vim oficialmente e para cuidar das minhas coisas religiosas aqui, né? E aí eu fui iniciada no culto de Ifá. E aí, nesse momento, eu volto pro que a gente fala que eu saio do centro do meu umbigo e eu vou pro centro da encruzilhada aprender a fazer boas trocas. Né? Então, assim, para mim, isso fez todo sentido, porque não tive essa experiência com minha mãe, né? Muito depois, assim, ela escrevia muito. E eu peguei os cadernos dela, enfim, fui lendo, e era tudo tão organizado. E eu me reconheço hoje dessa forma, e aí é onde eu começo a entender um pouco mais
o que eu precisava fazer, aonde eu precisava chegar, o que era Oxum na minha vida, né? E aí eu começo a trilhar um caminho que eu achava que era linear, né? E que estava tudo bem. E eu não queria mais esse caminho linear. Na verdade, eu tinha que encontrar um caminho espiral. E fiquei numa casa, né, durante praticamente quase 10 anos. Aprendi a fazer algumas trocas lá, sim, com certeza. E você E se via aí como Ialorixá, Agô? Você se via como Ialorixá, isso nessa vivência, né, de Fá, depois Candomblé, você essa memória ela se mantinha, você se via como Ialorixá, em algum momento Na verdade, isso foi retomado? não, na verdade, assim, até porque eu nunca tive essa pretensão. E a Yalorixá também não tinha essa pretensão comigo, né? E aí, quando a gente vai fazer essas trocas, eu volto para o centro da encruzilhada e quero trilhar um novo caminho, né? E aí, quando eu conheço nesse momento o meu irmão, que hoje eu tenho imensa gratidão ao pai Marcelo de Oiá, que foi quem me conduziu à casa de Xangô. E aí, quando eu chego na casa de Xangô, eu lembro-me, como se fosse hoje, eu chegando, né, para jogar com o senhor, e o senhor muito generoso, né? Eu chego com 6 folhas de caderno, com tantas perguntas que eu tinha, e eram tantas dúvidas, né? Se isso era realmente o que eu tinha que fazer, se era o meu sacerdócio que eu deveria assumir, e o que Oxum gostaria para mim, por que na minha vida sempre foi esse ciclo de altos e baixos, de uma oscilação amorosa, de uma oscilação no trabalho, de que realmente eu não estava tentando sempre fazer boas trocas, mas talvez não seria o caminho correto. Então, assim, eram muitas perguntas e eu só tive 2 respostas. E foram as respostas mais generosas. E hoje eu falo isso com meu coração muito, muito tranquilo e muito sossegado, de que foram as 2 respostas que me elucidaram a vida, pai. O senhor chegou para mim e falou: filha, até quando você vai procrastinar o que Oxum quer para você? E quando que você vai retomar o seu amor próprio? Quando que você vai ser Oxum? E aí, quando o senhor fala isso para mim, naquele momento, eu começo a juntar um quebra-cabeça que ele é interminável. E naquele momento eu percebo que a maior prova de amor que um pai pode dar para um filho é dizer que eu estou aqui e que o caminho vai ser trilhado. E aí, naquele momento, eu saio da mesa de jogo e venho para casa, choro 7 dias e 7 noites. Porque eu sabia que não ia ser um caminho fácil para mim. Porque eu sempre pensava no amor do outro, porque eu sempre pensava no outro, eu sempre pensava no bem-estar do outro. E aí, fazer esse exercício de olhar para si mesma e se perceber e se reconhecer e ter este autocuidado e esse auto-amor e poder olhar para mim e dizer: você tem que ficar pronta para assumir esse sacerdócio, porque é isso que o Oxum quer para você. Não foi, pai, algo muito fácil, mas eu sabia que o Senhor estava ali com toda a sua generosidade e eu sabia que era Xangô. Então, para mim, isso fez toda a diferença. Hoje eu posso lhe dizer que se eu sou uma mãe, se eu sou uma pessoa de bom caráter, se eu sou uma mulher de orixá, se eu sou a Ialorixá que eu estou me tornando, é pelo Senhor. Porque é desrespeitoso
comigo mesma e com o Senhor, eu não conseguir fazer boas trocas. O Senhor nos ensina e nos potencializa isso todos os dias. Então, eu não posso fazer isso nem comigo e muito menos com quem me dá axé. E isso, para mim, fez muito sentido, depois de muitos anos, eu poder voltar para o centro da encruzilhada e aprender a trilhar um novo caminho. E ter segurança disso, né? Hoje eu tenho uma segurança que eu nunca tive, né? Em lugar nenhum, em 13 anos de orixá, enfim. Então, hoje eu posso dizer que tudo que eu faço para Oxum e por Oxum é com muito amor. E como é essa experiência, né? E aí você começa, aceita, né? Como nós costumamos dizer na nossa família, aceita generosamente, né? Mais do que aceita, porque a nossa filosofia é uma filosofia de lembranças, não é? Quer dizer, quando eu lanço os búzios e eu vejo, eu não sabia que você era filha de uma Yalorixá. Eu não sabia. Não sabia que você tinha essas vivências no passado, não é? Quer dizer, o que eu sabia é o que eu vi no jogo. E eu vi que o seu caminho, que a sua escolha foi uma escolha, não é? Escolheu nascer numa família de Alorixá, numa família de axé, da tradição Batuque, do Rio Grande do Sul, pela qual, né, nós temos todo o respeito. É uma tradição irmã do candomblé. E ali, né, quer dizer, eu vejo, né, eu digo que eu vejo, né, quer dizer, que qual é o papel, né, quer dizer, qual é o papel de ser de determinado orixá? É ser o orixá, não é? Quer dizer, é isso. Não é? Quer dizer, eu falo, minha filha, quando é que você vai entender que você é Oxum, não é? Que você precisa aceitar a natureza oxumística, vamos dizer assim. E eu vi, né? Quer dizer, eu tenho muito orgulho de você, sabe que eu tenho muito orgulho, porque você sabe, eu conheço cada um e cada uma. E eu vejo, né, o quanto as pessoas crescem desde o dia do primeiro jogo até hoje, não é? E não estou dizendo de crescimento econômico, não se trata disso, é um crescimento interior. Ainda temos os mesmos problemas, os mesmos desafios. Enfim, esses desafios estão diante de nós. Mas a serenidade, né? Quer dizer, porque você chega muito ansiosa com aquelas 10 folhas, com aquele calhamaço. Decifra-me ou te devoro. Não é? Decifra-me ou te devoro. E você chega com aquele calhamaço de coisas. E hoje eu vejo uma água serena, uma água cristalina, uma água do seu jeito, né, generoso, cuidadosa, do seu jeito Oxum. E o que é para você hoje, não é? Ser uma Yalorixá, jogar os búzios, orientar as pessoas, fazer magia para as pessoas, você faz as suas poções mágicas, os seus sabão da costa, os seus banhos. O que é isso para você hoje? Depois que eu adentrei, né, a casa de Xangô, então para mim isso, e quando o pai fala, né, que a casa de Xangô, né, qual é a sensação, né, quando a gente entra e como se dá tudo, né? Eu vou, logo depois do jogo, eu vou numa festa de Ibeje. E eu sou tratada de uma forma, pai, que eu nunca fui tratada em lugar nenhum. E aí, naquele momento, eu percebo o quanto de amor as pessoas têm umas pelas outras. O quanto de amor e de acolhimento se tem com uma pessoa que nunca se viu. Então, naquele momento, eu já tinha me visto filha.
eu sabia e eu procrastinei também a minha ida para casa de Xangô. E aí, quando o pai me fala que eu realmente eu tinha que fluir, eu tinha que ser Oxum e essa natureza tinha que ser minha. E eu tinha que aprender a fazer as trocas que eram necessárias e não as trocas que eram justas. Porque as justas eram minhas. E as necessárias eram as trocas de Exu. Então eu tinha que aprender a qualificar as energias, eu tinha que aprender a qualificar as pessoas. E aí, quando o pai fala pra gente que o candomblé não é para qualquer pessoa, ele não é mesmo, pai. Mas eu percebi que eu tinha que ter tido todas essas vivências, que para mim foi muito sábias, todas essas experiências em outra casa, né, em outros locais, para que hoje a gente pudesse, e eu falo isso por mim, como eu pudesse reverenciá-lo de uma forma inexplicável. A casa de Xangô, para mim, é muito única. O candomblé que a gente vive nesse lugar é muito único. As pessoas, elas não sabem o que elas estão falando, se elas não vão até o lugar, se elas não procuram saber, se aquilo não toca o coração delas. Então, para mim, naquele momento, fez muita diferença tudo isso. E aí, quando eu me vejo numa condição de alorixá, e aí eu começo a manipular essas energias. Então eu não estou manipulando essas energias para mim, eu estou manipulando para o outro. E aí quando eu rezo um sabão, eu rezo para o outro. Eu estou rezando o ori daquela pessoa. E aquilo é muito mágico. E a gente tem que dizer mesmo que o que a gente faz é magia. E essa magia é tão poderosa. E aí eu lembro nos primeiros aurês que eu fiz, que eu preparei, aquilo foi tão potente para mim, tão potente, que eu recebi uma ligação, né, de uma pessoa e ela me fala, olha, eu preciso lavar, era uma Yalorixá, né, uma sacerdotisa de Umbanda, e ela vira para mim e fala, olha, eu preciso lavar a cabeça de 90 filhos. Então, eu não estava naquele momento pensando em uma pessoa, eu não estava pensando em um ori, eu estava pensando nessa multiplicidade de energias, nessa multiplicidade de magia, porque eram 90 pessoas. Então, eu tinha que pensar em 90 famílias. Isso, para mim, naquele momento, foi tão potente nesse caminho. E, a partir de então, manipular a força do outro, manipular a energia de Oxum. E eu estava rezando, e muitas vezes, quando a gente faz um atendimento, eu não tô falando muitas vezes, eu tô fazendo esse atendimento com essa pessoa, mas esse ensinamento é meu, eu que tô aprendendo, né? A pessoa sai com uma leveza que talvez eu acho que ninguém nunca contou para ela como podia ser, e a vida podia ser mais leve, e os relacionamentos podiam ser mais leves, né? E aí, quando ela vai embora, eu percebo de que dias depois o consulente me liga e fala, consegui um emprego, retomei meu casamento, hoje eu sou uma pessoa completamente diferente da que eu era ontem, depois que eu entendi o que era orixá. Né? Então, assim, quando o pai fala e a gente fala pelo Senhor, a gente está falando numa mesma energia, num mesmo corpo, né? E isso, para mim, é muito importante. É muito importante. Filha, muito obrigado pela conversa deliciosa. Voou, as pessoas estão aqui mandando um salve, pedindo a bênção. Estão adorando. Um beijo grande. E a Yalorixá, Raquel de Oxum. Sigam a Yalorixá no Instagram. Minha filha, não é? Portanto, já sabe que segue os meus passos e nós falamos a mesma língua, a uma só voz. Muito obrigado. As pessoas estão muito identificadas com o seu depoimento. Nós vamos ter que fazer outras conversas, né? Porque é muita coisa para se falar. Um beijo grande, pai. Sua bênção. Muito obrigada. Gratidão. Um grande beijo.
Papai está morrendo de saudades. Agora eu vou removê-la daqui e vou trazer a nossa querida Janaína de Oxum. Beijo. Beijo. Deixa eu dar um salve aqui. Oi, Oi, filha. boa noite a todos, a sua bênção. Xangô abençoe, que alegria. Deu tudo certo, tá vendo? Deu tudo certo. Boa noite a todos, a bênção dos mais velhos, dos mais novos. Eu quero dizer que Essa. tô aqui na expectativa, passei o dia inteiro me preparando, porque eu não tenho muito de falar assim, tenho vergonha. Mas vamos lá. Não, mas você faz vídeos, você faz aquelas iniciativas lá na Casa de Oxum. Você faz Sim, trabalho, sim. Você no Facebook, você é bem ativa, porque você tem o seu trabalho social com as crianças, né? sim. Então já tá um pouco acostumada. Agora vamos abrir o caminho para as lives. Nós estamos recebendo Vamos. aqui a Yalorixá, Janaína de Oxum. Ela tem a casa de Oxum, junto com o marido dela, Marcos de Ologunedé. Enfim, toda a família toda é do Axé, graças aos orixás. Ela herdou essa casa da sua mãe biológica, e a casa fica em Mangaguá, fica lá em Mangaguá, mas ela também atende aqui em São Paulo, também tem uma casa de axé em São Paulo e também lá em Mangaguá. Então, tem uma história muito linda, né, de continuidade ancestral, não é? De ancestralização da sua mãe, do seu pai, de manutenção dessa casa de axé, que é uma casa da família. Então, gostaria, minha filha, que você nos contasse um pouquinho da sua ancestralidade, o seu pai, a sua mãe. O seu pai, um ogã muito conhecido ali também naquela região, e até a sua história, até chegar à nossa casa de Xangô. Sim. Sou a Janaína de Oxum. A minha história começou desde que eu nasci, praticamente. Quando os meus pais se casaram, o meu pai era da Umbanda e minha mãe era católica, né? Então, para minha mãe aceitar a religião, demorou muito. Embora todos os pais de santo que ela ia jogar, falava que ela tinha um caminho para a espiritualidade, mas ela fugia. O meu pai, desde que nasceu, já nasceu dentro da Umbanda. Os pais dele, a minha avó era mãe pequena de uma casa de Umbanda, muito conhecida aqui em São Paulo. E meu pai sempre tocou muito bem. Meu pai era ogã de Xangô, porque Xangô na nossa vida também, né, demais, assim. E o meu pai tocava desde os 6 anos de idade, casou com a minha mãe, e aquela briga para ela poder procurar a parte espiritual dela. Ela não queria porque ela tinha medo, ela participava de procissão, aquelas coisas todas. E a minha mãe, o meu pai teve muitas batidas de carros,
E a minha mãe sempre sofreu nessas batidas. E ela sempre lutando contra. Mas até que ela chegar ao candomblé, ela até foi para Umbanda. Depois de muita luta do meu pai, ela começou a ir para Umbanda. Eu lembro que eu tinha 7 anos, eu sempre amei. Sempre amei o atabaque. Eu lembro eu com 8 anos, 9 anos, que a gente ia na Umbanda. E a minha mãe começou a ir. Mas a minha mãe, ela só acreditava vendo. Ela pagava para ver as coisas. Ela tinha esse defeito. Ela era de Oxum também. E aí ela virava de caboclo. A única entidade que a minha mãe virou foi em caboclo e preto velho, mais em nada. E passou-se uns anos, até os meus 12 anos, vamos dizer, eles ficaram na Umbanda. Até que a mãe de santo da Umbanda falou para ela: o seu caminho não é Umbanda, o seu caminho é candomblé, procure uma casa de candomblé. Foi quando ela começou a procurar uma casa de candomblé. Mas a minha mãe, ela era daqueles tempos antigos que ela achava que sentar na mesa de um jogo de búzio, o pai de santo tinha que adivinhar a vida dela com um jogo. E ela fez isso com muitos pais de santo. Até que ela foi no pai de santo, onde eu fui iniciada, onde todos nós, né, fomos iniciados. E ele, sem ela abrir a boca, falou assim coisas da vida dela, desde quando ela nasceu, até aquele dia que ela estava ali procurando ele. Foi quando ela falou para o meu pai: realmente, acho que eu achei a casa. Aí ela foi a primeira, né? Aí depois foi o meu pai. Quando meu pai foi recolher para fazer santo, era para recolher só ele e o meu irmão Rogério. E eu não. E o meu irmão Rogério, até os 15 anos, ele não gostava muito. A minha mãe ainda falava: esse menino acho que vai ser padre. Porque ele fica emburrado. Quando ele fez 16 anos, a cabeça dele mudou. Aí minha mãe chegou em casa e falou: o seu pai e seu irmão vão fazer santo. Eu falei: como assim? E eu? Sempre gostei. Aí eu comecei a chorar. Falei: isso não é justo, eu sempre gostei da religião e eu não vou fazer santo e eles vão. Ela: por que você também quer fazer santo? Eu falei: quero. E nisso eu tinha já 20 anos. Aí ela: então tá bom, se você quer, vamos lá. Aí fui, joguei. Ele jogou pra mim, falou que eu era de Oxum, tudo. Entrei pra fazer santo. Fiz santo com 20 anos. Então é eu, meu pai, meu irmão, mais um primo, tudo juntos. Nos iniciamos todos juntos. Eu entrei no candomblé por amor. Não foi porque eu fiquei doente. Não foi porque joguei em vários lugares e falou que eu tinha que ser do candomblé. Não. Desde que eu me entendo por gente, desde criança, eu sempre amei o atabaque, mesmo indo na Umbanda. E a gente foi batizado na Igreja Católica, porque a minha mãe, né? Mas eu não fiz primeira comunhão, crisma, essas coisas, porque eu sempre me senti muito mal dentro da igreja. E minha mãe sempre foi devota na Nossa Senhora Aparecida, mesmo indo no candomblé. Ela obrigava meio que a gente ir naquelas missas de ramos. Eu passava mal, eu tinha enjoo. Eu nunca me dei bem na igreja. Eu sabia que o meu caminho era os atabaques. E quando eu fiz santo, foi assim, a maior alegria da minha vida. Oxum sempre foi tudo na minha vida, desde os meus 20 anos. Já passei por várias coisas. Primeiro que assim, eu nunca tinha passado por coisas ruins da minha vida. A primeira coisa ruim que eu passei na minha vida foi a perda da minha mãe. Até então, eu e meus irmãos, a gente nunca tinha passado por coisas ruins. Tivemos uns pais maravilhosos. O meu pai trabalhou muito, ele era PM, ele era, né? Então, meu pai, ele trabalhava muito para nunca deixar faltar nada para nós. Então, se eu falar para o senhor que eu sei que é passar fome, não sei. Meu pai sempre deu tudo o que ele pôde dentro do que ele, né, daquele mundo que ele trabalhou muito. A minha mãe nunca trabalhou, ela sempre foi dona de casa, mas ela ajudava muito meu pai olhando criança, ela tinha algumas casas alugadas na época. Então, eu entrei no candomblé totalmente por amor. Porque eu sempre gostei dos atabaques. Desde que eu fiz o meu santo, Oxum sempre foi tudo na minha vida. Quando a minha mãe faleceu, eu tinha 29 anos. E desde quando a Tainá veio para nossas vidas, foi falado que a Tainá era herdeira do Axé. Mas quando minha mãe faleceu, ela tinha 1 ano e 2 meses. Foi quando meu pai, que me iniciou, jogou e falou: ela é um bebê. Então, quem vai sentar na cadeira,
vai assumir o axé é Janaína. E aí eu não esperava. Aliás, a morte dela foi totalmente uma surpresa, fomos pegos de surpresa. Eu tinha acabado de casar, eu tinha 10 meses de casada, aí foi o meu primeiro baque. E mesmo assim eu nunca culpei Oxum, nunca culpei os orixás, porque todo mundo falava assim, mas vocês são dessa religião, não sabia que ela ia morrer? Eu falei, não, essa religião não é para avisar a gente que as pessoas vão morrer, vão voltar para a massa primordial, não. Então, assim, desde então eu assumi a casa. Eu não tinha preparação nenhuma. Eu sempre fui pavio curto, impaciente. Eu falava para ela, como é que a senhora consegue receber tantas ingratidões e continuar sendo a pessoa que a senhora é? E aí, quando ela faleceu, o meu pai carnal, que era muito paciente, adorava sempre falar boas palavras para as pessoas. Realmente, se o senhor chegar em Mongaguá, tocar no nome da minha mãe e do meu pai, todo mundo vai saber falar. A gente sabe quem é, pai Rogério, mãe Rosa. Meu pai começou a me moldar. Ele falava assim, minha filha, você agora sentou na cadeira. Você vai ter que aprender a lidar com as pessoas, porque são várias cabeças, vários pensamentos. Então, você vai ter que aprender a contar até 10, respirar. Quando alguém lhe fizer algo que você não tem paciência, vai no seu quarto, conta até 10, toma um copo de água, volta. E é isso, meu pai foi me trabalhando, meu pai carnal. E aí eu fui indo, fui levando a casa, muito insegura, muito insegura. Eu tinha muita insegurança. Eu vivi 25 anos no mesmo axé. O meu pai que me iniciou, eu não vou falar que ele nunca me deu um apoio, não, ele me deu o apoio até quando deu para ser. Mas eu sei que faltou muitas coisas. E a gente vem de um candomblé que a gente era assim, né? Assim, aquele candomblé antigo. Então eu aprendi muitas coisas que hoje eu vejo que a gente pode estar cedendo, tendo equilíbrio. Mas até então eu era assim. Mas depois de 25 anos, junto com meu pai, que me iniciou e sempre vai ser meu pai, era aquela coisa, quando eu mais precisei, no momento que eu mais precisei, é que veio a falha. E desses 25 anos, eu nunca desisti da casa nem de Oxum. Oxum é minha vida. Eu falo que enquanto vida tiver, e mesmo que eu passar para outra vida, ela sempre vai ser minha vida. Eu amo Oxum. Eu devo muitas coisas a Oxum. A Xangô, porque Xangô era o meu pai era de Xangô. Eu tenho muito enredo com Xangô. Meu irmão, o meu irmão, né, o João, que é o outro Ogã, também é de Xangô. Então Xangô é vivo na minha vida. Filha, E olha só, deixa eu você se iniciou e 9 anos você teve mamãe à frente do axé, né? Então você estava na posição mais ajudar ela. de filha, né? Estava na posição de filha, né? Sua mãe que era e a Lorixá, o seu pai. Sim, sim, Depois o isso. seu Eu pai tava de. acompanhou quantos anos? Porque seu pai também retorna à massa primordial. Sim, o meu pai me acompanhou. A minha mãe faleceu em 2002. O meu pai me acompanhou de 2002 até 2014. Então foi bastante tempo. E como ele era o meu braço direito, e quando ele retornou à massa primordial, eu me senti sem chão. Total. Falei, e agora? Porque aí eu vim morar em São Paulo, ele ficava lá. Então eu chegava, estava tudo pronto. Pai, eu vou fazer tal ebó. Eu chegava, ebó pronto. Ele ia pegar folha, que ele conhecia muitas folhas. Então ele era o meu braço direito em tudo. Aí ele faleceu. Eu falei, e agora? Né? Porque ele sempre foi meu porto seguro, meu pai, carnal. Aí tem o Marcos, que é meu marido, né, o de Logum EDE, que me apoia muito. E as minhas EQEDs, que é EQED Ana, EQED Selma, os meus filhos.
por mais que família, que a gente sabe que nada é perfeito. Não existe a perfeição. Mas por mais que cada um pense de uma forma, eles sempre me ajudaram. E quando eu cheguei até o Senhor, realmente eu estava precisando muito. Foi quando foi a falha. E aí, através da minha irmã Jane, a amiga, né? Porque eu e Jane somos muito, muito amigas. Mãe Ana, né? Foi quando o Jane falou do Senhor para Marquinhos primeiro, que foi o Marquinhos que te procurou, que ele já tinha se desligado da mãe dele, né? Aí ele tomou o oiê dele com o Senhor e, e ele não me influenciou. Muitas pessoas acham que o meu marido, Marcos, me influenciou na minha decisão de estar querendo mudar de axé. Não, eu nunca deixei ninguém me influenciar. Eu sempre tive uma cabeça muito boa do que eu queria, do que eu quero. Mas eu vi que naquele momento que eu precisava de ajuda, o meu pai, que me iniciou, não podia estar dando aquela minha ajuda, que eu mais precisava. Eu falei pro Marquinhos, eu vou jogar com o pai Sidney. Ainda ele falou, você tem certeza? Não quer procurar outra pessoa? Eu falei, não, eu acho que é melhor a gente ficar tudo em família. Embora eu fui criada naquele negócio, o mesmo pai de santo não pode pôr a mão em casal. Fui jogar com o senhor, até na casa da manhã, né? Foi quando eu joguei com o senhor a primeira vez, que o senhor jogou para mim, que o senhor falou assim, Oxum tá bem, Ori tá bem, o que tá acontecendo? Aí o senhor jogou, o senhor viu o que estava acontecendo comigo e falou, olha, é isso, é isso, é isso. E eu fui sincera, falei, então, pai Sidney, eu fui criada, né? O pai de santo não pode pôr amor no casal. E eu lembro que o senhor falou, olha, eu respeito. Se a senhora precisar fazer algo, eu fico do lado. A Eked, a Eked Assoxum, ela pode até, né? Eu vou orientando a senhora que sabe. Eu fui para casa, fiquei pensando naquilo. E tive a resposta através de Oxum. Que primeiro que eu e Marquinhos, não, né, a gente era de navalhas diferentes, embora do mesmo axé. E aí comecei a ler, pesquisar, né, vendo muitos depoimentos de muitos pais de santo. Não há problema, né? E quando lá, né, na África, que era só um sacerdote para toda a família, aí minha cabeça começou a brilhar, porque eu sempre tive uma cabeça assim, para abrir sobre coisas novas, não ficar só naquilo. Aí foi quando foi difícil me desligar, assim, não me desligar do meu pai, né? Porque ele tá vivo, logo é dessa do amor que eu tenho nele, mas eu tinha que ter a dignidade de conversar com ele antes de tomar qualquer decisão. Fui, conversei. Foi quando depois eu me cuidei com o senhor, né? Só fez ebola em mim. Eu estava com a saúde muito frágil. Foi quando eu tive problema nos rins, das pedras. Fiquei muito internada. Né? Fiquei de fevereiro de 2019 a junho de 2019. Só hospital, casa. Sofri muito com esses rins. Foi quando o senhor falou, como é que é de Oxum e não tomar água? Né? Então, hoje estou pertencendo ao axé do Senhor, ao Crias. Estou aprendendo muitas coisas que é muito diferente do candomblé que eu vim, sim, porque é um candomblé antigo. Como o senhor vive falando, era um candomblé opressor, era um candomblé que eu tinha medo de fazer perguntas, porque eu já escutei, não chegou a sua hora de saber, você não pode saber, você só vai entrar no roncol se você for convidada. Eu já cheguei até a chorar muito quando eu fiz santo, eu era novinha, tinha 20 anos, de medo de fazer algo errado, né? Porque os mais velhos, né? Aquelas senhoras, mas elas davam umas broncas assim que a gente até tremia. E hoje eu vejo que, sim, o candomblé dá para ser, sim, uma religião de alegria, né? De caminhos bons, que não é aquela coisa de demônio que todo mundo acha,
de diabo que todo mundo acha. Aliás, eu nunca achei isso, mas as pessoas sempre acharam, né? Eu nunca sofri nenhuma, assim, uma intolerância religiosa, assim, grave. Tivemos coisas bobas. Porque eu estou em Mongaguá há mais de 20 anos. Então, a casa de santo é lá. Então, lá todo mundo respeita a gente. Então, as coisas que nós sofremos com nós, foi coisas bobas que eu resolvi. Ali, pronto. Mas eu sei que a nossa religião sofre muito. Eu faço essa pergunta todo dia. Será que a gente vai conseguir sobreviver? Vamos. Porque Orixá é as forças da natureza, Orixá é maravilhoso. Não só Oxum, como todos os orixás. Todos os dias eu tenho um aprendizado com Orixá. Às vezes eu levanto, não vou negar, eu falo, ai meu Deus, acho que eu não vou conseguir, acho que eu vou desistir. Não do Orixá, de ser Ialorixá. Porque a gente sabe que a gente recebe em troca muito do ser humano. Mas aí eu lembro que Oxum me dá, né? Eu lembro a bênção que eu tive de Oxum, porque eu criei 4 filhos do coração e eu demorei muito para engravidar. E quando eu desencanei de engravidar, que eu ia fazer uma inseminação, eu descobri que estava grávida de 3 meses. Então a maior bênção de Oxum na minha vida foi essa gravidez. Eu falo que o que eu fizer para Logum Adé e Oxum nunca vai ser uma paga por ter, né, gerado uma criança. Porque filho, eu já sabia o que era ser mãe. Então, assim, eu sempre tive dentro de mim que eu nasci para ser mãe. Mas quando eu sentei na cadeira, eu falei, será que eu vou conseguir ter uma Ialorixá? Não tenho muitos filhos de santo. Talvez seja pelo modo de pensar. Hoje eu estou ampliando a minha cabeça. Eu fui criada também dentro de um candomblé assim. Ah, tem que ser família. Se você tiver só família no seu candomblé, tá ótimo. Não, e não é. Candomblé a gente tem que crescer, expandir. Então hoje eu tô com a mente mais aberta, tô aprendendo muitas coisas com o Senhor, com a Casa Crias, né, com todos as pessoas que estão ao redor do Senhor. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Oxum, a Xangô, que está na minha vida desde todas as pessoas que eu sempre joguei. Tem pessoas que até achavam que eu era de Xangô, de tão presente que ele é na minha vida. Então, hoje estou me tornando, sim, uma pessoa mais segura e mais confiante, graças, sim, a Oxum, por ter me mostrado esse caminho que eu poderia, assim, ampliar, um caminho diferente. Mas, assim, a essência, eu sei que é a mesma, que é o amor, a Orixá, porque a gente vai passar anos e anos e não vamos aprender tudo. Isso é fato. Mas se a gente tem uma cabeça aberta para aprender, eu acho que a gente consegue sim chegar no topo. Mesmo que a gente acorde todos os dias e tenha dia que a gente quer, tipo, desistir de tudo. Porque nós somos seres humanos. As pessoas acham que Ialorixá e Babalorixá não tem sentimento, né? Que nós não temos dias ruins. Não, nós temos tudo isso. Eu sou dona de casa. Eu sou mãe de uma criança hoje de 7 anos, porque os outros estão todos criados. Encaminhei. Então, eu tenho que cuidar da minha casa aqui em São Paulo, cuidar da casa em Mongaguá, cuidar da criança de 7 anos, ser esposa e ainda cuidar das pessoas que me procuram. Então, para mim, está sendo, sim, um novo aprendizado, com tudo isso, com essa vivência, fora do axé que eu nasci. E sim, hoje o axé que eu estou pertencendo ao que eu crias, onde o Senhor, né, é o Babalorixá. Sempre que eu tenho alguma dúvida, eu pergunto para o Senhor, o Senhor sempre me responde, né, sempre me manda uma resposta. Então, assim, eu posso dizer que hoje eu estou bem mais segura do que eu fui lá atrás. E eu sei que a minha ancestralidade, que são os meus pais. Hoje tem meu irmão, que todos sabem, né, o que aconteceu. Infelizmente, esse vírus tá aí levando muitas pessoas. Então, é toda a minha ancestralidade, desde os meus avós. Porque meus avós eram, né? Eles eram da Umbanda, mas eles eram. Aí veio meu pai, minha mãe, e hoje tá minha família. É uma geração nova, não é fácil de lidar,
o senhor sabe, né? Essa geração de hoje, mas eu tô indo. E eu sei que eu vou conseguir chegar lá no topo. Acabei de iniciar 5 pessoas na casa. Devido à pandemia, a gente fez tudo fechado, mas eu tô feliz, né? Que as pessoas que eu iniciei estão bem, estão felizes. E é isso, pai. Eu acho que deu para falar um pouco, acho que, né, acho que as pessoas entenderam um pouco da minha vida, da minha caminhada. Tenho ação social que eu faço há 15 anos. Eu coloco festa de Natal das crianças de Mongaguá. Embora Natal é uma data católica, mas sempre deixo, todos sabem, que é uma casa de candomblé que realiza essa festa. Então, é dentro da minha casa de santo. O senhor mesmo já participou, apadrinhando crianças, né? O ano que passou, a mãe Marise apadrinhou 10 crianças, ela, a família dela. Então, assim, eu faço reunião com as mães. No dia da festa, eu deixo bem falado. Aqui é uma casa de candomblé. Então, a gente cultua o orixá, a dona da casa é Oxum, a gente sempre faz homenagem a algum orixá, a gente canta, a gente faz as crianças cantarem. Ano passado eu não fiz a festa de 15 anos por conta da pandemia, mas eu fiz a entrega dos presentes. Ano retrasado eu consegui apadrinhar 156 crianças. Fizemos um vídeo, todo mundo cantando para Oxum. Então, é outra coisa que me deixa muito feliz essa festa e é em homenagem à minha mãe. Porque ela falava, eu ainda quero fazer o Natal das crianças, Natal dos velhinhos, mas isso eu ainda não consegui fazer, para os idosos. Mas o das crianças, este ano faz 16 anos que eu faço. Então, para mim é muito satisfatório, porque se virou um marco da minha casa. O apadrinhamento das crianças de Mongaguá. É isso, é isso. Mãe Janaína de Oxum, gente, que história linda. E eu gostei muito que você deixou marcado, não é, filha? É que sempre teve uma vida feliz, uma vida próspera, não é? Porque as pessoas acham que a gente de candomblé vive na miséria, que a gente sofre muito. Não, o seu sofrimento foi por conta de perdas, né? Perdas, e isso todo mundo passa. Todos nós, né? Perder a mãe, perder o pai, perder um irmão, não é? Quer dizer, as dores maiores estão ligadas a perdas, né? Perdas de mamãe, né? Da Yalorixá da casa, perda do papai, o Ogã da casa, a perda do seu irmão, não é? Quer dizer, mas o orixá nos tem dado força e sim, você está certa. Nós somos humanos, não é porque nós somos babalorixás e alorixás que nós somos blindados ou imunes, não é? A dores, a problemas de saúde, não. E você é uma mulher, né? Uma mulher de Oxum, uma mulher que tem sido resistência, porque realmente não é fácil. Mas é a água, né? A água ela ultrapassa obstáculos, pedras, ela vira riacho, ela vira queda, cachoeira. Então a água é esse poder. Gente, minha filha linda, olha que mulher linda, linda. Minha filha linda, ela é casada já, fica tudo quieto. Ela já é casada com Logum Edé, mas uma grande alorixá está sob a minha orientação, não é? Dando continuidade. Não, nós na nossa tradição não rompemos com nada, não anulamos nada. Nós apenas continuamos, não é? E temos respeito, porque as pessoas que vieram antes de mim, na sua trajetória ancestral, foram as pontes para que você chegasse até mim, não é? Então, as pontes são igualmente importantes e, como eu lhe disse, né, vendo no jogo de búzios, você é Yalorixá de Odu, mais do que Yalorixá de herança ancestral, é uma Yalorixá de Odu, é uma Yalorixá de caminho, não é?
E Axé, é isso Pai. que nós vamos aceitar generosamente com as duas mãos e seguir. Estou Sim, muito feliz por você estar aqui, por deixar o seu depoimento nesses Axé, 21 Pai. dias de lives pelo Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Deixa aqui o seu salve Sim. final e eu vou pondo aqui a Fabiana Cosa com Doce Oxum. Deixa o seu salve final para aqueles que estão nos acompanhando, inclusive seus filhos, seus irmãos de santo, está todo mundo aqui. Eu quero agradecer ao senhor por ter me dado essa chance de poder estar falando da minha história, porque contando a minha história, eu estou contando a história dos meus pais, da minha ancestralidade. Quero agradecer, pedir a benção a Logum Edé, a Xangô, a Oxum, e pedir que Oxum sempre me dê forças para continuar e sempre porque parar, a gente pensa em parar, mas eu sei que eu vou nunca parar, porque eu amo Oxum, eu amo Orixá, e vai ser eterno a minha ligação, porque isso eu aprendi também com o senhor. Eu sou Oxum e Oxum sou eu. Então, a sua bênção e a bênção de todos os meus irmãos, que minha mãe Oxum abençoe todos, abençoe os meus filhos, e continue me mostrando sempre o melhor caminho. E me dando muita saúde e muita vida para mim continuar fazendo sempre o meu melhor. Axé, axé, axé de saúde, de vida longa. Oxum mesmo nos abençoe. Xangô nos Axé. abençoe. Logum Edé. Axé, Pai. E vamos beijo continuar no coração. honrando mamãe, honrando papai, honrando seu irmão, agora na posição de ancestrais. Axé, minha Axé. filha. A benção e um beijo no seu coração e no coração de todos. E chora pelo filho